Olá para você que me acompanha. Ah, Faz um tempo que a gente não faz live. Hoje eu resolvi fazer uma live surpresa. Como sempre, as minhas são surpresas. E aí, ah, eu tava um pouco irritado aqui mais cedo com esse cenário, porque eu sempre tenho que ter um cenário. É importante. Corujas Despertas é uma live que a gente faz sempre à noite, às vezes até de madrugada. Já aconteceu algumas edições até na madrugada. E é uma live de assuntos livres. Mas hoje eu trago aqui alguns assuntos que eu já abordei no feed. Eu acho que deve estar tudo ok aí com o meu áudio. Se alguém. é, Vamos ver se sai o microfone aqui. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Na verdade, esse Facebook aqui anda um pouco estranho, porque ele engajava bem mais antes. Então por isso eu resolvi fazer uma live hoje, trazer mais essa live. Essas lives eu até falei em um story que eu estou me organizando para voltar com as lives. Ainda não sei se vou fazer entrevistas, porque já tive entrevistas que eu agendava e não aconteciam. Mas quando eu falar que vai ter uma live, vai ter uma live. E eu estou me organizando para fazer de uma forma importante, porque as entrevistas também são importantes, porque nos trazem assuntos diferentes. Eu anotei aqui algumas coisinhas, o que eu queria falar. Vou esperar o pessoal chegar. Hoje o dia tá chovendo, então eu resolvi é, trazer algumas coisas aqui. Eu tô estranhando esse Facebook porque antigamente ele tinha muito mais engajamento. Que na verdade junta-se todas as redes sociais que eu tenho e aí dá sempre tem alguma que bom, como não é no aqui no azulzinho no Facebook, é em outra rede vizinha. Mas assim, é impressionante como um conteúdo para outro, de uma rede social para outra, não viraliza numa e viraliza noutra, ou tem mais engajamento noutra, enfim. É, e aí eu recebo algumas mensagens lá no aplicativo vizinho que dizem que se a gente falar o nome cai a live, cai o número de entregas, então. Mas vamos lá. Hoje um dia chuvoso, eu pensei assim, eu quero estar mais perto das pessoas, fazer uma live. Tô encerrado de castigo com essa chuvarada, imagina. E eu não sei também se esse assunto que eu vou trazer aqui é chato, então posso até mudar. Eu gostaria que alguém me falasse alguma coisa com conexão lenta. Recém deu conexão lenta aqui. Imagina como não deve estar a imagem. Mas enfim, um cenário improvisado. Eu tava irritado aqui porque eu tava arrumando aqui. É um quadro que eu uso para tapar a parede, não aparecer a janela. Então aí eu me organizo de uma forma que dê para entrar bem. Na verdade, o que que a gente faz? A gente faz quando se organiza para uma live, faz ela bem profissional. Mas o Corujas Despertas foi um nome que eu dei para uma live para ela ser mais livre. Então, eu pensei assim, vou entrar com aquela seriedade que eu não consigo, mesmo que eu queira. Eu não consigo. Eu vou falar sobre esse assunto aqui que é bem importante. A questão, e eu sempre falo que quando eu abro uma live, ela tem que ter conteúdo. Porque não adianta para mim abrir uma live sem conteúdo, fazer um vídeo sem conteúdo. Então nós vamos falar hoje sobre o que é ser mal. Achei bem interessante aqui, tem algumas anotações, não é nada mais do que muitas pessoas, muitos estudiosos falam, sabem, mas é bem interessante. Eu acredito, eu quero que alguém me fale se tá aparecendo o barulho da chuva, porque eu coloquei esse fone aqui, ó, coloquei esse fone aqui porque ele tem o microfone para me ajudar para não dar é, esse barulho da chuva aí vocês não me ouvirem. Mas enfim, quando se faz uma live e eu primo por qualidade, quem me conhece sabe que tudo que eu faço eu quero dar qualidade, quero fazer qualidade, quero que seja o melhor possível sempre. Então, até inclusive tem pessoas que eu acho bem engraçado.
E também já entra no nosso conceito de mal aqui. Tem pessoas que me acham muito parecido com o saudoso, do jeito de falar, do jeito de me expressar, com o saudoso, sempre lembrado e que eu admiro muito, Clodovil. Realmente eu me considero um discípulo de Clodovil porque todas as ideias dele cabem com o que eu penso. Só que ele tinha uma coragem de falar certas coisas que às vezes eu não tenho. Por quê? Porque a amizade é uma coisa que a gente tem que preservar. E eu tenho amigos de vários pensamentos, vários conceitos, várias decisões, digamos assim, de vida. E é isso que eu respeito. Eu respeito eles na questão de que eu também sou respeitado por eles. Agora, quem não me respeita, enfim, não posso fazer nada. Mas da minha parte terão todo o respeito e admiração, alguns, admiração pelo que fazem. E diferente de eu concordar ou não, meu respeito terão sempre. Mas vamos lá. Eu pesquisei esses tempos sobre a questão do mal, o conceito de mal por Maquiavel. Foi uma pesquisa um pouco rápida, mas eu vi alguns vídeos, várias questões que falam sobre o que o Maquiavel, que teve coragem de falar no tempo dele, no século que ele viveu, de assuntos que outras pessoas não tinham, porque tudo tinha que ser bom, você tem que ser bom com todo mundo, enfim, aquela coisa do ser bom e ser bem visto por todo mundo. Aí tem aquela questão, você é bom com todo mundo, na hora que te precisa, essa pessoa não é boa contigo, ou todo mundo não. O todo mundo não é bom contigo, é apenas uma pequena parcela. O que acontece nessa questão que é muito importante? Não é que a gente tem que ser mal no sentido de ruim, de fazer maldade com as pessoas, não. A questão do ser mal não é ser bom com todo mundo, fica meio estranho da gente falar isso, até se algum estudioso também do Maquiavel estiver online, pode participar comigo, que eu preciso também dessas participações. E se você tiver um porém, não precisa ser um estudioso, mas você, o pessoal que me acompanha, como eu disse, é sempre muito inteligente, trazem contribuições que podem vir de acordo ao que a gente precisa. Eu estou falando que nem uma palestra, eu não gosto, porque live tem que ser uma coisa mais livre. Mas tudo bem, uma coisa mais nossa. Mas sabe quando as pessoas chamam a gente de mal, de ruim? Entendeu? Que, porque tu não me ajudou, tu é ruim. Aí tem aquelas pessoas que falam, não se deve ajudar todo mundo, porque quando você precisa deixa alguém, eles não te ajudam. E tem pessoas que dizem, ajude a todo mundo, faça o bem sem olhar a quem. Realmente, tem que se fazer o bem sem olhar a quem. Mas, segundo o que eu pesquisei, o ser bom tem uma certa... um certo tom de sinônimo de apagamento. O ser bom distancia o Maquiavel dizia isso. O ser bom distancia de quem você é. O ser bom, porque muitas vezes você não quer ser bom e tem que ser para que seja bem visto por todos. Mas não é o ser bom no sentido ser bom com todo mundo. Não é? O Maquiavel ele fala e na verdade, pelo que eu ouvi, ele era odiado por muita gente, pelos pensamentos dele. E se diz também que quem é bom não é respeitado. O porquê disso? Eu vejo o bom no sentido de que se eu estou fazendo bem para alguém, eu não tenho que medir esforço. Eu faço bem para a pessoa, eu não tenho que esperar que ela também faça o bem para mim. Mas o se fazer o bem é algo que muitas vezes pode não te trazer uma boa visão. Ou seja, você às vezes, quando faz o bem para uma pessoa, pode ter a resposta como uma ingratidão. Não acontece muitas vezes? Não ajudou tanta gente e não recebeu ingratidão em troca? Pois acontece bem isso. E as pessoas se obrigam a ser boas como um cárcere, como se aquilo
Eu tenho que ser bom porque eu tenho que ser bom, mas muitas vezes você está numa conexão lenta, como diz aqui, tá? A internet me avisando, conexão lenta. Às vezes você quer ter um tempo para você mesmo e aí você tem que ser bom. Você quer ter um tempo para se conectar consigo mesmo, para se ler, para se sentir, para ter um momento de se entender melhor. E aí você tem que se envolver, aí você quer sumir. Acaba que faz muito bem. A gente tem que ter um momento pra gente mesmo. Eu sempre falo, esqueci dos meus anéis, olha só. Bom, a gente tem que ter um momento para si mesmo, porque este momento para si mesmo, ele é importante. E também é uma das coisas que eu pesquisei ali que dizia que algo sobre isso, que você tem que se isolar muitas vezes para se conectar consigo mesmo. E aí você é visto como uma pessoa que não quer se misturar, sabe aquela história? Não quero me misturar. Tem gente que quando você se isola ou não quer visita, por exemplo, quem não gosta de visita, por exemplo, te dá, mas por quê? Muitas vezes as pessoas te taxam, não quer visita porque não gosta. É uma questão própria, entendeu? Eu penso assim, então gosta ou não gosta, seu mundo. Aí você quer ficar um tempo consigo mesmo e acaba que tem que atender as pessoas, tem que ter tempo para essa pessoa, tem que ser bom. No momento que você não atende a pessoa que está querendo conversar com você, uma conexão com você, você acaba sendo ruim. Então, não existe isso. Eu sempre digo, é, inclusive isso vem de família, é, esse momento de estar consigo mesmo. Eu já estou fugindo um pouquinho daqui, estou olhando aqui para não me perder. Mas é importante a gente ter esse momento com a gente mesmo. Eu amo estar comigo. Eu sempre digo, a melhor companhia de uma pessoa é estar consigo mesma. A gente tem que ter esse momento. É, Então Maquiavel tinha vários conceitos que explicam esse conceito de mal. Que o mal, na verdade, para você ser valorizado, você às vezes tem que sumir um pouquinho. Dizia bem isso. Quando você está muito presente, muito solícito, você recebe. Vai dizer que não é verdade. Quem tiver alguma coisa para falar, pode falar. E eu sei que hoje está chovendo, muita gente não vai entrar, mas eu resolvi fazer live. Então, se eu ficar me programando para um dia bom, eu acabo não fazendo. Então, deu vontade, eu faço. Por isso que eu criei Corujas Despertas. Mas, assim, imagina quando alguém te taxa como uma pessoa ruim quando você quer se isolar e ter um tempo para você mesmo. Porque muitas pessoas não entendem que a gente precisa desse tempo de conexão, desse tempo para nós mesmos, que é importante. E esse tempo para nós mesmos nos valoriza mais, nos faz a gente nos conhecer melhor. É uma conexão interna, na verdade. A gente acaba, por exemplo, tá sozinho em casa, com toda a casa para si, tá se conhecendo, tá ficando consigo mesmo, se conhecendo melhor. Não tem nenhuma frustração, nenhuma conversa discordante, não tem quem se relaciona, não tem nenhum um momento de discussão por qualquer motivo, às vezes. É um momento de se conectar. Então, este momento consigo mesmo é importante. E aí tem também um dos conceitos que fala que a pureza sem a presença é só mais uma vítima no chão. Isso aí me impactou bastante. A pureza sem presença é só mais uma vítima no chão. Ou seja, não adianta eu ser puro, mostrar para uma pessoa que eu sou boa, que eu quero apresentar, que eu estou ali disponível para ela a todo momento, da forma como ela precisar, e eu não estar preparado para aquilo. Eu não ter, eu só fazer, poder estar com ela quando ela precisar a todo momento, e eu não estar preparado para aquilo, porque existe preparação. Existe a questão da gente se doar
mas estar preparado para a situação. Porque muitas vezes, quando a gente acaba que absorvendo os problemas das outras pessoas, se a gente não conseguir filtrar isso, acaba tendo um problema para si. Então, por isso eu preciso estar com a pureza e a presença junto. Eu preciso estar preparado para isso. Então, assim, ele também dizia, uma das coisas que me chamou a atenção: o mundo entende limites, não entende sacrifícios. O mundo entende que eu posso ajudar as pessoas até um certo momento, porque eu não vou ajudar eu não vou estar presente 24 horas presença. Eu tenho que ter um momento para me conectar comigo mesmo. Eu tenho que é mais ou menos isso, porque faz uns dias que eu li sobre isso, achei bem interessante. Eu tenho que ter um momento para que eu saiba a hora de ajudar e a hora de parar. Eu posso estar ajudando uma pessoa, inclusive, muitas vezes numa conversa. Posso estar conversando com a pessoa e tenho que saber o momento de ouvi-la, de falar e de terminar essa conversa. Eu já ajudei ela. Então, assim, não é ajudar a pegar no colo e fazer tudo. É ajudar, mostrar o caminho para que ela siga por si mesmo e caminhe por si mesmo, porque a gente não resolve o problema dos outros. A gente ajuda eles a se fortalecerem para se resolver. Muita coisa a gente não resolve. Não é assim? Se eu tenho um amigo que está com um problema, ele vem e conta para mim, eu não vou lá resolver o problema para ele, eu vou ajudar ele conversando, ouvindo-o e ajudando ele nesse momento que ele vai ter que caminhar para uma direção onde tenha a solução. E eu posso ter as ferramentas para isso. Eu posso ter o que mostrar para ele que ele pode resolver. Eu posso mostrar onde está a solução, mas quem vai buscar é ele. O mundo não mede bondade, mede utilidade. Eu não posso ser totalmente bom, mas eu posso ser útil. A bondade, ela muitas vezes de certa forma, eu já estudei isso em sociologia, ela é muitas vezes confundida com utilidade. E utilidade não é totalmente ser bom. Entenderam? Fica confuso, né? A utilidade o mundo vai devolver aquilo que a gente for útil. E essa utilidade não é ser totalmente bom. Eu vou ajudar a pessoa no momento que ela precisa, mas isso tem um tempo, entendeu? Porque se eu der tudo na mão daquela pessoa, o momento que ela precisar caminhar, ela não vai saber. É bem isso. Eu vou dar as coisas, eu vou dar a solução, vou trazer tudo. Vou dar o café, vou dar o pão. Por exemplo, vou dar um café, vou dar o pão, ela come, eu pego o café, pego o pão, ponho no lixo. Vou lavar o copo e ponho os restos, enfim. Eu descarto aquilo ali. Eu dei o pão, dei o café e peguei de volta. Aí eu não ensinei ela a levantar, lavar o copo e colocar as migalhas no lixo. As migalhas de pão no lixo. É mais ou menos isso. Pode se mostrar um assunto chato, mas eu achei bem interessante o que o Maquiavel falou. Tem muito vídeo sobre isso, aí vocês podem, quem achar interessante, é um assunto que parece mais palestra, mas é interessante. Pode ver aí no YouTube sobre Maquiavel e o conceito de mal. Maquiavel enfim. Eu até vou estudar um pouco mais sobre Maquiavel, porque eu achei bem interessante. Então, quando a gente tá com aquele medo do abandono todo o tempo e procura as pessoas e tenta ajudar as pessoas para se sentir bem, não se sentir abandonado por elas, a gente já está se abandonando a si mesmo, porque eu estou
me doando às pessoas e esquecendo de mim, não pode. Não existe, eu vivo para as pessoas, não existe isso. Nós somos seres humanos únicos. Eu tenho que cuidar do meu corpo para poder ajudar as pessoas. Mas tá entendendo o conceito de mal? O conceito de mal é se cuidar. É eu cuidar de mim, saber que eu tenho tempo para cuidar de mim, também para ajudar as pessoas. E esse tempo tem um tempo. Tudo tem um tempo, começo, meio e fim. Sua bondade, aí vem essa questão de necessidade de pertencimento. Sua bondade está nascendo do amor ou do medo? Será que a gente é bom porque está com medo de rejeição ou porque gosta da pessoa? E aí vale para os relacionamentos. Quem é ele para falar em relacionamento? Gente, eu sempre falo e cito, eu fiz programa romântico em rádio, que foi meu auge, na verdade, 15 anos, fazia programa à noite, em rádio comunitária, programa romântico, em FM. E isso já é uma questão também que pode se traduzir para os relacionamentos. A bondade, o amor e o medo. Então no relacionamento eu tenho que ser bom para quem eu gosto, para quem está ao meu lado, com amor e não com medo de perder a pessoa. E aí também vale para a vida pessoal. Eu tenho que gostar da pessoa, mas eu não posso ter aquele medo de eu perder ela, até porque quem disse que é necessário para a pessoa viver ter a outra do lado? Não existe isso. Para viver feliz não está escrito em lugar nenhum que eu preciso do outro. O outro é apenas um complemento, já falando em relacionamento. Não está escrito. Me provem que diga em algum lugar que para ser feliz precisa de outra pessoa. As pessoas me questionam, tu gosta de estar... Quem disse que a questão de viver sozinho, de não mostrar para ninguém que tem um relacionamento, é uma questão pessoal. O que ninguém sabe, ninguém estraga, eu sempre falo isso. Mas, enfim, quem disse que se eu quiser ficar totalmente sozinho, olha, coisa boa, tá chovendo lá fora e a gente fica em casa. É ótimo. Saiu todo mundo e fica eu. E é isso, quem disse que se precisa, tem que parar com isso. Por isso que dá problema aí afetivo das pessoas estão no relacionamento, se entregam de tudo, aí que vem a questão da bondade por medo, se entregam de corpo e alma e terminou o relacionamento, terminou o mundo. Tá, onde isso? A valorização pessoal é muito mais importante. Eu me amo. Então, se eu me amo, a outra pessoa só vem complementar. E no momento que ela não quiser complementar mais, sai e dá lugar para outra pessoa, não é assim? Ou dá lugar para mim me conhecer melhor, como eu. Enfim. Mas é isso. Inclusive, tem um livro muito bom do Maquiavel, que é O Príncipe. Eu preciso achar esse livro. Já vi esse livro e não li. E ler é uma questão hoje em dia que a gente está fadado à internet, que acaba que... Não ler um livro totalmente. Tem livros que eu comecei e não terminei, mas eu tô indo contra isso, porque eu peguei um livro e eu leio ele, e quando eu vou pensar em ler um livro, eu vou naquele, porque eu tenho que continuar aquele assunto. Mas então, fica aqui Maquiavel, o Príncipe. Ler é importante, por mais que a gente esteja na internet, por mais que dê preguiça, eu entendo quem tá com problema de ler hoje em dia, porque eu tô também, mas eu nunca esqueço de ler. Vou lá, pego um livro, leio, vou até onde eu consigo, paro, aí, né, cansei de ler, em outro momento vai dar vontade, eu vou lá e pego ele de novo. Tô fazendo isso. É muito bom. E fica aqui então a dica para um bom livro. Eu acredito que existem vários formatos desse livro. O Príncipe, de Maquiavel. O Príncipe. Preciso ler esse livro, preciso com urgência. Se alguém tiver aí, me empresta. Ou não me empresta, porque os meus eu não empresto. Então deixa assim, deixa que eu dou um jeito. Vocês não vão pedir os meus. Não é porque eu não quero emprestar, não gosto. Não gosto porque eu já emprestei, enfim, coisas do passado. Então, enfim.
Mas é isso, fica então aqui a dica do Príncipe Maquiavel. O bom é que eu vou vendo esses assuntos e anotando aqui, dá para fazer uma live. Ela pode ficar chata, mas se a gente refletir, não é tão chata assim, porque o assunto precisa ser reflexivo. Então, o conceito de mal é o seguinte: pode ser gentil, generoso, pode ter compreensão, mas tenha os limites. Foi o que eu falei antes. Pode ser gentil, generoso, compreensivo com as pessoas. Isso é do ser humano e a gente tem que ser, mas tenha limites. Demais dá problema. Porque na verdade, até com a gente tem que ser generoso, compreensivo e gentil, mas tem limites. Eu não posso ser tão generoso comigo sem corrigir os meus defeitos. E aí vem a questão de defeitos e qualidades. Eu não posso corrigir. Eu não posso viver só achando que eu tenho qualidade e nunca prestar atenção nos meus defeitos, que já é outro problema do ser humano. Não prestar atenção nos seus defeitos. E aí mais tarde pode dar problema. A gente tem qualidade, tem defeito. E olha que se for prestar atenção nos defeitos, bota defeito aí. Que a gente acha às vezes o que nem tem, nem imaginou. Mas também não se pode pensar só nos defeitos. Não pode se viver pensando só nos defeitos. E também tem um probleminha aí já meio controverso. As pessoas que eu vejo não se olham no espelho. Se a pessoa se acha bonita, por que ela não diz pra ela mesmo que ela é bonita? Precisa esperar a aprovação de outra pessoa. É aí que vem a questão da bondade por medo. Eu vou ser bondoso para que a pessoa veja as minhas qualidades e me diga. Não precisa disso. Olhe-se no espelho. Se você se acha bonito, você acha. Vai ter aquele momento que você acha horroroso. Às vezes eu me acho igual as máscaras que eu tenho aqui quando aparecem nos stories. Mas isso é uma coisa do ser humano, se achar bem ou não. Olha, se prestar atenção no que eu tô falando, pode ser chato, mas é reflexivo. Isso aí vai te fazer um bem. Se prestar atenção como faz a mim. Então é isso. Você quer ser amado ou quer ter liberdade, quer ser livre? Será que para mim viver bem eu preciso ser amado por uma pessoa, uma outra pessoa externa? Será que essa pessoa que tem que me amar não sou eu mesmo? Hein? Não precisa eu mesmo me amar e ter que esperar a aprovação de outra pessoa para viver feliz? Da onde isso? Mas da onde? Isso surgiu da onde? Não existe. Mas eu entendo que é difícil para algumas pessoas essa conexão consigo mesmas e muitas vezes precisam da ajuda de outras pessoas para entender isso. Eu sempre digo que eu um dia ainda quero agradecer para essa pessoa. Eu acho que às vezes não é meu amigo, mas vem aqui e me olha. Relacionamento do passado. Eu atribuí muito valor, vou contar uma coisa, eu atribuí muito valor e muita esperança no relacionamento. Quando ele acabou, me destruiu. Mas me ensinou que eu não precisava disso. Foi um tempo, mas também não foi. Aí eu sempre digo e questiono, porque teve uma outra coisa controversa a isso. Tava nos dias do relacionamento ter acabado, chorando muito, me arrumando no espelho pra sair. Então eu sempre me amei mais que isso. E me ensinou muito, me ensinou a ser forte. Um dia ainda quero agradecer. É só isso que eu quero encontrar e agradecer. Acho que vai ser importante. Ou se tá meu. Não sei. Um dia, se tiver que agradecer, mas eu agradeço realmente porque me ensinou muito sobre isso. Eu era muito inseguro e me ensinou a ser um pouco mais forte na questão dos relacionamentos. Mas sempre gostei mais de mim, claro. Eu já ia falar sobre mal, tudo isso faz questão porque eu fiz essa ligação do conceito de mal com com situações dos nossos dias, com coisas da vida. Então é isso.
Dá para se tornar uma boa pessoa, mas não domesticado, entendeu? A gente pode ser uma pessoa boa, mas não aquela pessoa que tem que ser muito boa para todo mundo. Aquele conceito de domesticação. Não precisa. Não precisa. Você pode ser bom para as pessoas sem esperar nada em troca, mas não é você bom para esperar que elas vejam, que a pessoa mais boa. Não sei. Não existe. Eu acredito que a gente, se fizer isso, acaba esquecendo de si mesmo. Eu posso fazer o melhor para uma pessoa, posso, é uma questão minha, mas eu não vou poder fazer isso sempre, porque eu não posso fazer tudo para uma pessoa. Se eu posso ajudar ela a procurar o caminho, eu faço a melhor coisa, ensinar a pessoa a caminhar junta. Claro que existem algumas exceções, eu posso ajudar uma pessoa doente, por exemplo, da forma que eu puder e ajudar muito ela. Mas mesmo ajudando essa pessoa doente, eu vou ter que parar uma hora pra mim. Eu vou ter que chegar em casa, eu vou ter que me arrumar, tem que tomar essas coisas que são necessárias, que fazem, que são importantes para o nosso cuidado. A gente nunca ajuda todo mundo 24 horas porque a gente tem que ser ajudado, a gente tem que seguir a vida, fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que me cuidar, enfim, entendeu? É isso que é o que eu entendi do conceito de mal do Maquiavel. Não é ser mal, ser ruim todo o tempo, não. É ser um bom ponderado, digamos assim. Eu saber o momento que eu tenho que ajudar, o momento que eu tenho que parar para cuidar de mim. E depois que eu cuidar de mim, eu posso voltar a ajudar a pessoa também. Entenderam? Isso é bem de agora e bem importante. O mundo vai respeitar a pessoa que se respeita. Então, assim, eu não posso, como eu falei, me doar tanto e esquecer de mim. Porque aí não estou me respeitando. Eu tenho que me respeitar no sentido, e acredito que é bem isso que eu aprendi do Maquiavel. Eu já tinha lido sobre ele há muito tempo, mas nunca tinha prestado tanta atenção no conceito de mal. Então eu tenho que ter um momento para mim, que aí eu me respeito, a hora que eu parar e cuidar de mim, é o momento que eu estou me respeitando. E mesmo quando eu não estiver cuidando de mim, eu tenho que me respeitar sempre. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que saber os meus limites e respeitar os limites das pessoas, que também é importante. E eu tenho que viver no conceito que se diz de felicidade. E felicidade, eu sempre falo, há muito tempo eu falo isso, não é uma coisa que vai se buscar fora, porque tem dentro da gente. Felicidade é uma coisa interna, é eu aceitar ser feliz. Então é isso. Eu tinha anotado umas coisas aqui e abri a live e peguei o caderno se eu vou falar alguma coisa sobre o que eu já anotei. Então, esse caderninho mágico, tudo que eu coloco aqui, ou eu escrevo algum texto quando eu vou publicar alguma coisa nas redes sociais, ou aproveito e faço um vídeo falando sobre o assunto, ou como agora faço uma live. Fazia muito tempo que eu não fazia live, quis fazer agora porque eu achei importante, porque na verdade a live me conecta mais a vocês, e as pessoas têm me falado, me perguntado, ai, deixa eu me ajeitar aqui porque isso aqui foi um cenário improvisado. As pessoas têm me perguntado e as lives, muitas pessoas, e as lives, fazia a live seguindo, parou. Realmente, às vezes falta tempo, eu sou muito detalhista, tem que ter um cenário mais ou menos, enfim, ou tem que estar na natureza, o cenário tem que estar bom, seja no local fechado ou na natureza, eu tenho que gostar. Mas é importante isso. E hoje eu não foi tão. é, não foi tão. Faltou a palavra. Não foi tão organizado como eu costumo fazer. Foi uma coisa mais rápida, mas eu fiz o cenário aqui eu coloquei esse quadro aqui que uma vez até caiu na minha cabeça quando eu tava gravando um vídeo. Fiquei até com medo, mas ele é vizinho, então não dá problema. Mas é isso.
É, se alguém quiser conversar comigo aqui, manda mensagem agora enquanto a gente está ao vivo, ou depois pode mandar escrever alguma coisa, alguma contribuição. De repente você já leu alguma coisa sobre Maquiavel em algum momento, pode lembrar e colocar aí. Se já leu O Príncipe, me diga, e me diga onde eu encontro esse livro que eu estou precisando. De começar a ler ele aos poucos. Eu já vi esse livro, acho que ele não é muito grosso, não lembro também, mas isso aí a gente pesquisa depois. Então, eu preciso também fazer mais lives aqui nesse perfil, porque o que acontece? Ele acaba que precisando de mais conteúdo próprio. Eu tenho que trazer, não é um vídeo que eu peguei lá, que tem alguns canais que liberam os vídeos para a gente publicar. Então, alguns vídeos que a gente tem, não é canais, são aplicativos que tem os vídeos liberados e a gente publica. Mas a rede social aceita, e eu acho que é uma coisa que é entre todas isso, aceita aquilo que é feito propriamente, ou seja, os vídeos que a gente mesmo produz. Então eles aceitam melhor e, enfim, a gente acaba aqui tendo que fazer mesmo para se tá na chuva para se molhar, né? Porque se tem rede social e quer que ela engaje sempre, enfim, mas eu ando observando que eu preciso realmente fazer mais coisas aqui e trouxe esse assunto aí do conceito do mal, parece uma palestra, uma coisa assim mais formal, mas não é, são coisas pra gente refletir. Nem sempre eu vou trazer tanta coisa assim, nem sempre eu vou trazer coisas sérias assim. Às vezes eu posso botar uma pergunta aqui, enfim, como eu fazia antes. Mas só para matar a saudade das lives, eu fiz live hoje. Quero agradecer a todos. Podem deixar alguma pergunta, alguma contribuição assim que voltar a ver a live novamente, alguma citação. E a gente fica muito feliz por estar aqui com vocês. Hoje é dia chuvoso, a conexão não tá tão boa assim, mas a gente fica feliz por poder estar aqui produzindo conteúdo para vocês. É isso aí. Grande abraço e até uma próxima oportunidade que acredito que não vai demorar muito. Então fiquem ligados, porque sempre vai ter alguma coisa aqui para vocês. E até o nosso próximo encontro.